Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, participando desse tempo de reflexão. O tema que me foi proposto, dentro desse assunto maior, é os desafios da cobeligerância no mundo cada vez mais narcisista. Essa relação entre narcisismo e espiritualidade tem sido objeto de estudo meu há aproximadamente 5 anos. Eu tenho a impressão de que a gente tem, de alguma forma, visto surgir um modelo de espiritualidade pautado por padrões que alguns chamariam de padrões narcisistas. E eu queria provocar vocês aqui a reflexão nessa que tem sido a minha jornada já há 5 anos. Eu queria começar a minha fala lembrando de uma tragédia que aconteceu há 4 anos, exatos 4 anos, janeiro de 2011, no nosso estado, aqui no estado do Rio. Você vai se lembrar, em janeiro de 2011, na região serrana, chuvas fortes somadas a diversos outros fatores, desordem, falta de fiscalização, etc., 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 provocaram uma tragédia sem precedentes no nosso estado. Segundo os dados oficiais, 911 pessoas morreram em janeiro de 2011 na região serrana do Rio e também, segundo dados oficiais, aproximadamente 400 mil pessoas ficaram desalojadas, desabrigadas. Se você tivesse conversado na época, ou se você conversar ainda hoje com pessoas que vivem lá, você vai ouvir outros números ainda mais alarmantes, né? O fato é que foi uma tragédia sem precedentes. E eu me lembro que aquela época foi uma época de muita mobilização por parte da igreja. Eu me lembro de ver muita igreja se mobilizando na arrecadação de material, de alimento, de roupa, de água potável, de arrecadação de dinheiro para enviar para lá, gente dizendo eu posso ajudar com isso, com aquilo, igrejas oferecendo cursos e etc. Foi muito bacana ver a solidariedade do povo. Mas eu também me lembro de uma frase que eu ouvi algumas vezes e que me deixou um pouco desconfortável. Eu ouvi algumas vezes as pessoas dizerem o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa porque tem crente lá. E essa frase não encaixava muito, né? Porque me fazia mais sentido ouvir a frase: a gente precisa fazer alguma coisa porque tem gente lá. E aí eu me lembrei de uma história que quem contou foi Jesus, que eu queria te relembrar, uma história que você conhece. A Bíblia fala que uma vez um sujeito que era mestre da lei se aproximou de Jesus, fazendo para Jesus uma pergunta, que foi: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu queria só fazer um parêntese aqui. É bom que você se lembre que quando um judeu do primeiro século pergunta para um outro judeu o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele não está querendo saber o que ele precisa fazer para ir para o céu depois que ele morre. Porque a leitura dele não era essa. Quando um judeu do primeiro século vira para um outro mestre e diz o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a pergunta dele é: como é que a vida pode ter mais sentido? Como é que a vida pode ser mais plena? Como é que a minha jornada aqui, nesse curso transitório, pode ter peso de eternidade? Essa era a pergunta do sujeito. Ele era um judeu, mestre da lei, Jesus também era um judeu, então não fazia sentido que eles conversassem sobre qualquer outro solo que não sobre a lei de Moisés. Então Jesus responde a pergunta com outra pergunta, o que Jesus era mestre em fazer, né? Passava de volta a bola. E Jesus diz: o que a lei diz? Esse homem responde, e ele vai no coração da lei, Shema Israel. A lei diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, está certíssimo. Só que esse homem também sabe jogar o jogo de Jesus, porque Jesus devolve a pergunta com outra pergunta, e esse homem devolve para Jesus com outra pergunta, dizendo: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história que eu imagino que você conheça. Jesus diz que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e que no meio do caminho esse homem se encontra com assaltantes. Esse homem é surpreendido na sua jornada, esse homem é roubado, esse homem é deixado à beira da estrada, semi-morto.
E aí Jesus continua a história dizendo que um sacerdote passa por ali, vê o homem semi-morto no chão e passa ao largo. Eu acho essa expressão muito curiosa, que revela inclusive o senso de humor de Jesus e a capacidade de Jesus de ser irônico com algumas perguntas. Jesus fala que depois do sacerdote passou um levita que viu o homem caído no chão, semi-morto, e que também passou ao largo. Jesus repete essa expressão. Por que eu acho que Jesus está brincando com essa expressão? Porque a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada estreita, do outro lado tinha um penhasco. Então, quando Jesus diz que um sujeito passa longe do outro numa estrada como aquela, Jesus está dizendo: esse sujeito fez um esforço para não se envolver com o sofrimento de alguém que está colado ali. Porque não tinha muita margem. Ou ele estava num lado da estrada, ou ele estava caindo lá embaixo. Porque a estrada não tinha essa possibilidade, aquela específica, de fazer com que alguém passasse tão distante de um homem ferido, semi-morto no chão. Mas você sabe que esses dois homens que passam ao largo, eles têm inclusive uma justificativa para fazer isso? Porque esses dois homens são judeus, um sacerdote, um levita. E o sujeito que está no chão está semi-morto, provavelmente coberto de sangue. Então, inclusive, eles têm um respaldo da religião deles e da lei deles para dizer: não vou me envolver não. Porque se eles tocam num sujeito com sangue no chão, à beira do caminho, eles passam a ser impuros. O que não é muito bacana para pessoas envolvidas com atividades religiosas, né? Era um sacerdote, era um levita, eles tinham uma justificativa religiosa para dizer: eu não vou me envolver. Mas você percebe que nesse momento Jesus já lança uma questão para aqueles homens ali na história? Uma questão que está implícita aí, que é: e aí? Você fica com os paradigmas da sua religião, ou você rompe as barreiras do seu sistema religioso e se engaja numa luta que não é sua? Jesus continua a história e nada faria mais sentido na continuação da história do que Jesus dizer: e aí passou um mestre da lei e foi muito solícito. Porque Jesus está querendo ensinar uma lição para aquele sujeito, né? Então faria muito sentido que Jesus dissesse: ó, o sacerdote vacilou, o levita vacilou, vê se não vacila. Só que Jesus sabe brincar esse jogo de escandalizar os outros. E aí Jesus diz: veio um samaritano, o que já deve ter provocado um desconforto absurdo ali, né? Porque Jesus era um judeu, conversando com outro judeu, e trazendo uma figura, que era uma figura que representava ódio para os judeus, para representar um paradigma de bondade. Eu vou encurtar a história longa, você conhece. Jesus disse: veio um samaritano e se engajou, se envolveu. Cuidou, pegou, levou para onde tinha que levar, deu dinheiro, falou: cuida, me manda mensagem, me liga, o que você precisar, eu estou aqui. Esse camarada foi um camarada tão bacana que ele ficou conhecido como o bom samaritano. O que eu não sei se você consegue perceber, mas na cabeça de um judeu do primeiro século, um bom samaritano é como um unicórnio, não existe. Porque as palavras bom e samaritano na cabeça de um judeu do primeiro século não eram palavras que se encaixavam. Ou o sujeito era bom, ou ele era samaritano. Se ele fosse bom, ele não era samaritano. Se ele fosse samaritano, ele não era um sujeito bom. Daí Jesus passa a bola de volta para o mestre da lei, porque Jesus sabe jogar esse jogo. E Jesus diz: e aí, quem foi o próximo do homem caído na estrada, à beira do caminho, semi-morto? Aquele mestre da lei estava tão desconcertado que ele foi incapaz de falar o samaritano. Se você reparar no texto, você vai ver que aquele homem disse: o que teve misericórdia. Eu entendi o recado. Parece que Jesus está querendo ensinar uma lição aí, né? Parece que Jesus está querendo ensinar para aquele mestre da lei que existem causas que são maiores do que as causas que dizem respeito às nossas escolhas pessoais de fé, por exemplo.
Parece que Jesus está querendo ensinar para aquele sujeito que existem causas que nos fazem romper muros e barreiras que são levantadas pelas nossas escolhas religiosas. Porque o recado de Jesus foi muito claro para aquele mestre da lei. O recado de Jesus foi próximo, é inclusive aquele de quem você e a sua religião se fazem distantes. Em 1979, um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo. Então ele tem uma tese que é uma crítica. A Cultura do Narcisismo é um livro que foi escrito para fazer uma denúncia. O Lasch disse o seguinte: a gente está vivendo num mundo que está tão louco. Ele faz uma crítica à sociedade norte-americana dos seus dias. A gente está vivendo num mundo que está tão louco que aqueles traços e aquelas características que a psicanálise via em indivíduos e que caracterizavam uma distorção de personalidade, chamada de personalidade narcisista, agora eles se tornaram paradigmas culturais. Então a tese do Lasch é: a gente está vivendo numa sociedade que assumiu para si padrões narcisistas para construir a sua história. Daí eu queria pegar, para fechar aqui o meu discurso, eu queria pegar uma carona na tese do Lasch e perguntar para você o seguinte: será que nós estamos num mundo que culturalmente e coletivamente tem abraçado padrões narcisistas, de comportamentos individualistas, de escolhas bairristas, de uma solidariedade de gueto? Será que nós não estamos, num mundo como esse, de alguma forma contribuindo para a construção de uma espiritualidade narcisista? Será que de fato a gente acredita mesmo que vale a pena ajudar porque tem crente? Ou será que a nossa causa é uma causa movida pelo paradigma de Jesus, que dentro de uma religião, conhecendo a sua própria lei, rompe com alguns paradigmas e diz: o sujeito está lá, ele não faz parte do nosso grupinho, mas ele está lá. Porque Jesus entendeu e queria que aquele homem entendesse que existem causas que são maiores do que as causas que dizem respeito à nossa fé. E aí eu me lembro de uma frase de um amigo do Bonhoeffer, o Martin Niemöller, que, enfrentando o nazismo na Alemanha, escreveu para o Bonhoeffer dizendo assim: primeiro os nazistas vieram atrás dos comunistas, mas eu não era comunista, daí eu não fiz nada. Depois, os nazistas vieram atrás dos judeus, eu não era judeu, não fiz nada. Depois eles vieram atrás dos sindicalistas, mas eu não sou sindicalista. Depois eles vieram atrás dos católicos, só que eu sou protestante. E aí ele conclui esse trecho da carta dizendo: aí eles vieram atrás de mim, só que não tinha mais ninguém. Então me parece que ele entendeu o recado de Jesus para aquele mestre da lei e entendeu o espírito do Evangelho, porque o espírito do Evangelho de Cristo é esse espírito que nos impulsiona para lutarmos por causas que transcendem os muros que a nossa religião levanta. O espírito do Evangelho de Jesus é esse espírito que faz com que no mundo onde cada um pensa no seu gueto, alguém diga: alguma coisa está errada. Existem outros laços que nos unem e que precisam fazer com que nós levantemos a mesma bandeira por uma causa em comum. Então fica aí a minha provocação e a minha pergunta: será que de alguma forma a gente tem financiado essa espiritualidade narcisista num mundo, como diria o Lasch, cada vez mais narcisista, e por causa disso optado por uma solidariedade, que é a solidariedade do gueto? Ou será que a gente entendeu o paradigma de Jesus, que é: há causas que são maiores? Derruba o muro, atravessa a estrada e se engaja, porque vale a pena. Queria que a gente pensasse nisso, e aí depois a gente continua a conversar.